Bom dia pra galera do Sabedoria de Esther. Meu nome é Franciele Tomás, sou advogada, estrategista digital e nesse canal eu falo sobre a palavra de Deus e alguns insights que eu tenho em outros livros e eu trago aqui pra vocês. Por quê? Porque crente não pode ser alienado. Eu já vou falando para vocês, eu já vou rasgando o verbo nesse sentido. Não seja alienado. Leia a Bíblia, leia outros livros, saiba sobre tudo que é necessário saber e se coloque, se posicione como alguém que realmente tem conhecimento da palavra, tem conhecimento para falar de outras coisas. Enfim, crente alienado eu acho que já tá ultrapassado, né? Então tá bom. E a galerinha que gosta desse tipo de assunto, se inscreva aqui no canal, deixa o like se possível e de vez em quando a gente vai bater um papo. E o livro de hoje é esse aqui. Irmãos, uma história do TCC. Eu lendo esse livro, é bem um contexto social, é um contexto de como o grupo foi criado, sobre pessoas. E eu cheguei numa parte que fala de grupos paralelos. E tinha que falar de religião, né, gente? Porque eu acho que a nossa vida, ela não é completa se a gente não falar de religião. Em todos os pontos, todos os quesitos. Muita gente não gosta, a gente vive num estado laico, mas, querendo ou não, a religião, ela sempre tá em pauta, ela sempre tá em voga. Enfim, numa parte aqui do livro, eu já tô aqui, mas é aqui atrás, que foi minha leitura de hoje pela manhã. Os católicos preconizam suportar o sacrifício pelo paraíso depois da morte. No caso neopentecostal, em franca expansão nas últimas décadas, né, os problemas que enfrentamos são compreendidos como diretamente ligados à ação do diabo. Ai, Deus, lá vamos nós que esse assunto é polêmico. Tem gente que tudo na vida é culpa do Dedê. É culpa do Dedê. Se você vive um contexto social ruim, se você passa fome, se você não tem um trabalho digno, se você vive numa casa que não é digna, se você vive numa favela, é culpa. Tem que ter uma força oculta movendo a sua vida e fazendo com que sua vida seja uma... Entendeu? É isso. É sobre isso. Só que se a gente pensar que o contexto social a que a pessoa é inserida, onde ela nasce, o local onde ela nasce, o que ela ouve, o que ela lê, os lugares que ela frequenta, as pessoas com quem ela convive, tudo isso molda a pessoa, é meio que são gatilhos sociais que moldam a pessoa como ser humano. A gente vai começar a observar que você faz o seu contexto social. Por exemplo, eu nasci num lugar violento, uma cidade violenta, uma cidade de complicado convívio. Se eu vivesse naquele contexto social, se eu me conformasse a viver daquela forma, eu estaria lá até hoje e eu imagino que eu seria mãe de umas 3 crianças, não teria feito faculdade, ainda estaria com a minha mente moldada pela igreja em si, que tudo é culpa do diabo, que ele fez com que eu vivesse aquele contexto, mas enfim, eu não me conformei com isso. Eu precisei sair do lugar onde eu estava inserida, eu precisei ler mais. Quando eu não tinha condições, eu lia. Qualquer livro que se apresentasse para mim, eu lia. Eu não era uma pessoa de muito romance, mas eu leio também, se necessário, se eu gostar, eu leio. Tipo Orgulho e Preconceito, achei o máximo. Só que aí eu não me conformei com aquilo. Eu precisava sair daquele local onde eu estava inserida. Eu não queria aquela vida para mim. Eu não queria viver de mediocridade e ajudada pelo governo, né? E no meu contexto, na minha cabeça, de tudo que eu lia, era plenamente possível. Era possível, eu sempre sonhei em ser advogada, então era possível ser advogada, era possível sair daquele contexto e nem sempre eu concordei com aquilo que era pregado na igreja, de por que Deus quis assim, porque o inimigo atua para te colocar debaixo de certas realidades, porque tem que viver um casamento frustrado, tem que viver de acordo com a realidade que lhe é imposta. Eu não acredito nisso e nunca vou acreditar nisso. Eu acredito que nós fazemos a nossa boa sorte, que nós trabalhamos para mudar o nosso contexto. Se você não se conformar com aquilo, você pode sim sair da onde você está inserido, você pode pensar de maneiras diferentes.
Você pode ler a Bíblia e ter um pensamento diferente do seu pastor. Ideias são para serem debatidas. E se Deus não colocou para você, porque eu creio que Deus fala, se Deus não colocou na sua cabeça, tipo, olha, não faça dessa forma, não haja dessa forma, não tem porque a sociedade lhe impor como você tem que agir. Neste livro, fala sobre estados paralelos dentro do nosso Estado de Direito. Então, nós temos um poder político, o poder estatal, que seria representado por diversos ramos, entre eles o poder criminoso, o poder religioso e diversos poderes que tentam organizar o caos. São pessoas que tentam organizar a maneira como nós estamos vivendo como sociedade. Se há uma extrema violência, quando foi criado para combater a violência estatal sobre as pessoas que viviam na comunidade e sobre o poder estatal elevado dentro das penitenciárias. Então seria o caso de ter uma voz. Era para se ter uma voz e abolir toda a violência. E a violência aqui, ela entrou num contexto de que eu não permito que certas coisas aconteçam na minha quebrada. Seria isso. Eu não permito que certas coisas aconteçam na penitenciária onde eu estou. Eu não permito, né? Só que foi mudando. Como as pessoas foram ali ganhando notoriedade, né? Começou com 8 homens, um grupo. E foram ganhando notoriedade, fama e dinheiro, sobe a cabeça. Então, meio que mudou o que era o pensamento inicial, né? O combate inicial. E assim surgiu também o poder da igreja para poder relacionar as pessoas em comunidade, também frear a violência. E começaram a implantar ideias e pensamentos de conformismo. Eu creio que seja conformismo mesmo. Por quê? Porque você não é instruído a estudar, se especializar, abrir a mente, a ler, a buscar. Você não é instruído nem a ler a Bíblia. Então seriam questões sociais meio que para domesticar as pessoas. Eu vejo que seria domesticar. E você não tem que viver assim. E aí eu lendo o livro eu falei, gente, realmente nós somos domesticados de todos os lados. Se você não se revolta, se você não tem voz, se você se cala, você se torna um peão da sociedade. Um peão manipulado por algum poder dentre esses, ou você acha que você é um peão manipulado por uma força oculta, né? Uma força divina, uma força oculta, sinistra, que comanda a sua vida. Se eu crer nisso, eu tenho que crer que Deus não é poderoso para mudar essa realidade. Mas, por exemplo, o pessoal que crê na força da atração, é mais ou menos isso. É como se Deus é o universo, Deus está em tudo, eu dou ao universo aquilo que eu quero, eu projeto ao universo aquilo que eu quero. Só que eu preciso projetar e também me mover para as coisas acontecerem. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me mover. Diversas pessoas me falam, eu não gosto de ler, eu não gosto de aprender. Enfim, se você não aprende, você precisa ser criativo. E para você criar, você vive num contexto social que você é moldado por tudo que acontece ao seu redor, por tudo que você consome. Então, se eu não consumir nada que seja interessante, o que eu vou criar? Um nada existencial. Nada que vai ser interessante para um monte de gente também. Então, se eu criar algo que é ruim, eu estou moldando uma nova geração para viver aquela vida medíocre que eu tenho. Eu não acho isso legal, não. Então, se eu realmente preciso criar, eu preciso viver um contexto social daquilo que eu planejo, que eu almejo alcançar. Aí sim, aí eu falo, não, realmente, hoje eu estou aqui no ponto A. Eu estou vivendo uma vida que não está me agradando, mas eu quero alcançar o ponto B. Então, eu preciso gerar criatividade, gerar na minha vida uma doação, porque eu acredito que tudo que você faz pro outro volta para você.
Então eu preciso gerar um bem para a humanidade para poder alcançar aquele lugar que eu quero. Então eu preciso aprender mais, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, eu preciso me mover para conseguir aquele emprego que eu quero, conseguir estar naquela realidade que eu quero, mudar para aquela cidade que eu quero, viver aquela vida. É isso, gente. É isso. É simplesmente isso. Então eu li e vi que as pessoas estavam conformadas de viver aquela realidade, estar daquele lugar, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, eu cresci aqui, é isso. Então, eu não consigo me conformar com isso, eu não consigo. E a maioria dos meus clientes pensam assim, e às vezes eu falo pra eles, meninos, vão estudar, vai estudar, cara. Você tem um tempo aí, ó, pega, lê uns livros aí, lê filosofia. Aí, vendo que o cara, que é a mente pensante, que originou tudo, estudou pra caramba e lê muita filosofia, né? Ele lê. E eu fiquei pensando, a maioria dos que agiram pela violência estão mortos. Como se diz, pela espada você luta, pela espada você morre, que é bíblico. E aí a maioria estão mortos. E a mente pensante é o que está vivo. Embora encarcerado, o corpo está encarcerado, mas a mente não está. A mente dele é livre para pensar. E eu achei isso super interessante, liberdade. Liberdade, ela tá na nossa mente, liberdade, ela tá na nossa cabeça, liberdade é aquilo que a gente vive. A gente não pode viver como gado, fazendo tudo que mandam a gente fazer. E não falo nem de direita, nem esquerda. É porque todo mundo tá habituado a um contexto de fazer aquilo que é mandado. Ninguém pensa mais, ninguém cria mais. Enfim, eu queria trazer para vocês esse raciocínio hoje. Eu sei que o livro, muita gente vai falar, o que esse livro tem a ver com religião? Mas é um contexto social, religioso, que eu queria trazer para vocês. Que a letra tá matando, viu? Letra mata. Então, de vez em quando é bom você dar uma lida, perguntar pro Espírito Santo para ele te dar uma orientação, aquilo que você quer saber, aquela realidade que você quer viver. De vez em quando é bom pensar. De vez em quando não, acho que sempre. Eu creio que sempre é bom pensar. Enfim, é só uma reflexão, gente, é igual eu falei pra vocês. Eu venho aqui no canal pra gente bater um papo, é uma reflexão. E eu acho assim, se vocês gostam desse assunto, se a gente de vez em quando dá pra bater um papo assim, se inscreva no canal. Eu vou lendo os livros à medida que eu for lendo, eu vou falando. Essa semana eu fiz um vídeo lá pro TikTok também, que eu falei do Café com Deus Pai. E talvez eu até traga aqui pra vocês, Café com Deus Pai, que as pessoas não têm noção do que é um devocional, de como é feito um devocional. Acho até que eu vou fazer esse vídeo agora. Então, e ficamos por aqui. Beijos pra vocês, até a próxima.